para fazer concurso público, anote aí. O Bom Dia de hoje traz várias dicas com Bianca Carvalho. Bom dia para você, Bianca. Oi, Meire, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Dia chuvoso, né, Meire? Olha só, para quem está estudando para concurso, uma dica básica: não esperar que saia o edital. Porque, gente, quando sai o edital, normalmente a prova vai acontecer em 2 meses, no máximo. Então você tem que começar a estudar antes. Na internet geralmente tem o conteúdo de provas de concursos anteriores. Então você pode pegar na internet e já, começar a se atolar em casa, estudar bastante. Porque quando o edital sair, você está mais folgado, está mais tranquilo, já adiantou um bocado o conteúdo. A gente vai dar dicas aqui no Bom Dia Pernambuco de hoje. Um Bom Dia, Meire, que como você falou no começo do jornal, promete ser chuvoso. Eu estou ao vivo aqui numa escola de referência, no bairro da Mostardinha. Ó só a situação da chuva aqui, Meire. O pátio da escola está cheio d'água aqui. Muita chuva e chuva forte, viu? Não é chuva fininha, não. É água. Meire. Pois é, e não é só na região metropolitana, né? E já tem 3 grandes concursos, Meire, com edital lançado. Polícia Militar, INSS, Secretaria Estadual de Educação. Então, quem está se preparando, acelera aí os preparativos, porque já tem prova. A gente vai dar dicas para quem está se preparando para concurso daqui a pouco. Meire. Até já então, Bianca. E tem mais. E agora a gente segue lá para o bairro da Mostardinha, onde está a repórter Bianca Carvalho, que também tem informações sobre a chuva por lá. Bom dia para você, Bianca. Oi, Dani, bom dia para você também. Gente, sabe onde é que eu tive muita dificuldade de passar? Isso há 45 minutos. Agamenon Magalhães, porque o canal já estava transbordando, vocês sabem que a maré está subindo, então essa água já estava sendo jogada para a pista, muitos carros passando com dificuldade, para-choque arriado, a gente viu bastante também. Aqui na Mostardinha, a avenida onde fica esse colégio, onde eu falo ao vivo agora, é a Manuel Gonçalves da Luz. Aqui tem água, mas nesse ponto aqui não tem alagamento não, para o lado mais de lá tem alagamento sim. E a gente vê que choveu bastante, basta ver o pátio aqui, da escola, que está totalmente cheio d'água. Os alunos que vieram também se quebrando para chegar aqui, porque tá chovendo em todo canto, né, gente? Tá. Claro, né? Alagado lá onde você tava? Bem alagado. Difícil chegar aqui, meu amor? Muito. Danado vai ser para sair, hein? Oxe. Continuar chovendo, né? Imagina. Onde é que você mora, meu amor? Mangueira. Alaga lá? Muito. Gente, a maioria do pessoal que estuda aqui na escola, a escola da Mostardinha, mora Bongi, Mangueira, São Martim, onde mais? Afogados, água em todo canto. Pronto, o relato deles é o relato de quem acabou de chegar e de quem passou por todos esses lugares. Meire. E deve ter mais chuva, viu? De acordo com a previsão do tempo. Olha, também choveu bastante, certo? A gente traz ainda informações sobre emprego para jovens e dicas para quem quer fazer concurso público. Bianca Carvalho. Meire, muito importante é que as pessoas tenham um planejamento, né? Tem muita gente estudando para concurso, então se você não se planejar, organizar aquelas horas no dia, as disciplinas que você vai estudar, se você não fizer tudo direitinho, tem chance não, tem que estudar e a gente vai dar uma mãozinha aqui no Bom Dia Pernambuco de hoje. Eu volto já, Meire. Oba, e aí a gente traz informações ainda do trânsito no Recife, inclusivamente aos estudos, pensando na faculdade. Mas muita gente precisa trabalhar o quanto antes para ajudar nas despesas pessoais e até de casa. E o Bom Dia Pernambuco de hoje traz dicas para quem está em busca do primeiro emprego, que é tão difícil para muita gente, né? Bianca Carvalho está com especialistas nesse assunto, num lugar frequentado por muitos jovens. Bianca, vamos começar falando de lei, né? O que pode e o que não pode em relação a trabalho antes dos 18 anos? Começar já te dizendo, Meire, que a partir dos 16 a pessoa pode ter a carteira assinada. Então, de 16 a 18, sem problema assinar a carteira. O danado é antes dos 16. A partir dos 14 e até os 16, você só pode trabalhar se for na condição de aprendiz. E o que é que significa isso? Sim, gente, os meninos aqui vocês já viram, né? Eu estou falando ao vivo da Escola Otton Paraíso, no bairro da Mostardinha. Nenhum desses meninos, embora muitos tenham essa faixa etária aí, entre 14 e 16 anos, eles não estão
Nenhum deles tem esse contrato de jovem aprendiz, porque aqui é uma escola de referência. Então, a meninada passa o dia inteiro aqui. Eles estudam o dia inteiro, não sobra tempo para fazer nenhum outro tipo de trabalho, nem mesmo na condição de aprendizagem. Eu vou conversar com a Ana Patrícia Gomes. Ela é gerente operacional do CIE, o Centro de Integração Escola-Empresa, que encaminha muitos alunos nessa faixa etária para o trabalho como aprendiz. Ana, explica para a gente primeiro como é que se dá esse contrato. São quantas horas por dia? O menino tem que ter o quê? Bom dia. Bom dia. Né? O nosso programa de aprendizagem, ele fixa uma carga horária de 4 horas diárias. Então, o jovem, durante o período máximo de 2 anos, é o que diz a lei. No nosso caso, 17 meses. Então, durante 17 meses, o jovem vai alternar atividades teóricas e práticas. No primeiro mês, ele fica só no CIE, tendo a teoria. Depois do primeiro mês, então, ele passa 4 dias na empresa, trabalhando, né, exercendo a atividade, e um dia na semana ele vai para o CIE para ter o curso. Né? E recebe quanto para ser jovem aprendiz? A lei define, no mínimo, o salário mínimo hora, que é contado de acordo com a carga horária dele. Mas a empresa, ela pode deliberadamente pagar salário mínimo, dar outros benefícios, exige o salário mínimo, exige o vale transporte. E assim, esse jovem, ele é contratado em regime de CLT. Então, ele é um trabalhador e tem todos os direitos que outro trabalhador. Veja, ele precisa estar estudando? Sim, se ele não tiver concluído o ensino médio, sim. Né? Se ele não tiver concluído o ensino médio, ou ensino médio fundamental, ele tem que estar matriculado e frequentando, ou então ter concluído o ensino médio. E tem muito jovem nessa condição hoje aqui, porque existe alguma lei que obrigue as empresas a contratarem jovens aprendizes? Porque se não houver esse estímulo, se não houver vaga para ele certamente não vai entrar, né? Existe a lei da aprendizagem, que diz que todo estabelecimento tem que contratar no mínimo 5% e no máximo 15%, né, do seu quadro de funcionários. Agora, a lei é cumprida? Não é cumprida. Né? Então, aqui em Pernambuco, a cota seria de 44 mil, contando 5%, desse mínimo de 5%. Mas a gente tem em torno de uns 11 mil só jovens em aprendizagem atualmente. Fiscalizado? Porque era tão importante, né, que essa quantidade de vagas fosse preenchida. Existe a fiscalização do trabalho, né? Existem as entidades formadoras que também sensibilizam as empresas, porque através da aprendizagem a gente consegue dar oportunidade para aquele jovem mais carente. Né? Então a gente consegue integrar menino do trabalho infantil, jovem com deficiência, até jovens socioeducandos. A gente tem uma oportunidade de integrar esses jovens, capacitar para o mundo do trabalho. Certo. Ana Patrícia Gomes, muito obrigada pelas informações. Gente, para o jovem entrar numa vaga dessa, ele passa por uma seleção, dinâmica de grupo, às vezes ele faz prova. Daqui a pouco, aqui no Bom Dia Pernambuco, a gente vai dar dicas com uma pessoa que entende tudo de prova. Fabiana Ferreira prepara para concurso há quase 20 anos. Você vai dar o caminho das pedras para a gente daqui a pouco, não vai? Pois é, querida, não existe fórmula mágica, mas a gente tem dicas bem valiosas. Fica aqui com a gente. Daqui a pouco eu volto, Meire. Tá certo, está hoje numa escola pública do bairro da Mostardinha, no Recife. Bianca, quem decide estudar para fazer um concurso tem que reservar quantas horas por dia? Onde é que encontra material? A internet é um lugar muito legal, né? Na internet tem tudo. Às vezes a pessoa não deve esperar pelo edital, porque quando o edital sai, a prova já é bem próxima. Então, você tem que começar a estudar antes. E como que você vai fazer isso? Onde você encontra conteúdo? Na internet. Quem me disse foi Fabiana Ferreira. Ela é professora de português há quase 20 anos, preparando alunos para fazer concursos. Uns 100 concursos, mais ou menos, no currículo. Muita gente, né? Quantos mil alunos você já preparou, Fabiana? Bom dia. Em 18 anos, uns 50 mil. Na verdade, é muita gente. E a satisfação é enorme. Quando a gente os encontra por aí, tudo concursado, é maravilhoso. É muito bom, né? Saber que venceram. Fala uma coisa pra gente. O primeiro é horas de estudo. Isso tem uma regra para isso? Ou algumas pessoas precisam de mais horas, outras precisam de menos horas? Há pessoas que otimizam o tempo de uma forma extraordinária. Então dizem para mim, prof, eu só estudo 3 horas por dia. Eu digo, e funciona? Isso funciona.
Então, continua nesse pique, que é a característica daquele determinado aluno. Outros não. Outros sofrem, choram, precisam estudar 8 horas por dia e não se sentem satisfeitos se só estudarem 3 horas. O problema de delimitação de hora em si é a preguiça. Porque às vezes eu digo, hoje é domingo, não tenho que ir para o cursinho, não tenho que trabalhar, vou estudar 3 horas. Então, enquanto existirem 3 horas no dia, eu vou estudar 3 horas. Aí dá meia-noite e você não estudou. Por isso que é legal a gente delimitar. Hoje eu vou estudar de 8 a 12. Então é bom a gente fixar o horário, porque isso nos organiza melhor. Você acha que tem que ter um dia de folga ou a pessoa tem que estudar todos os dias da semana? Até a folga tem que estar prevista no cronograma. Se a gente não prevê a folga no cronograma geral de estudos, a gente fica com peso na consciência se a gente sair. Mas tem que sair, tem que esparecer, tem que ter um hobby, tem que ter um esporte, tem que ter música, tem que ter cinema, teatro, tem que ter. Porque senão você não vai conseguir, não adianta. E o material, como é que a gente faz essa busca aí pela internet? Quem está em cursinho está orientado, está mais definido, né? Mas quem não está, acha como isso na internet? Olha só, existem vários sites e a gente tem que dar uma peneirada legal nisso e olhar, por exemplo, nos cursinhos, existem orientações dos próprios professores nos sites dos cursinhos. Então, eu conheço um cursinho e confio no professor. Aquele professor, gostei dele, vi uma videoaula grátis e ele me deu orientações de livros, ele me deu orientações de sites. Então, é legal seguir a orientação do professor. Ele sabe o que ele fala. Outra coisa importantíssima, várias disciplinas para aquele concurso. Termina o conteúdo de uma para passar para outra ou vai estudando as disciplinas ao mesmo tempo? Olha, assim, por experiência própria, eu sempre sugiro estudar tudo ao mesmo tempo. Às vezes numa sequência que você cria na lógica do próprio cursinho. Mesmo que você não esteja fazendo cursinho, mas lá você não estaria fazendo uma disciplina por dia. Então eu acho que estudar em casa também nos ajuda a não nos enfadar. E você termina todos os blocos juntos. Acho que vale muito a pena. Às vezes uma tem menor conteúdo do que a outra, então eu completo com exercício. Vamos agora dar uma injeção de ânimo naquela galera, aquele pessoal que fez várias vezes já e ainda não passou. Pela tua experiência, depois de quanto tempo a pessoa passou? Isso depende, a pessoa fez uma vez e passou. Mas para quem não passou, vamos dizer o que agora? Quem não passou, a preposição não é eu vou estudar para passar. Eu vou estudar até passar. É um jogo, eu tenho meta, eu tenho que me determinar e eu vou estudar até passar. E detalhe, até passar no primeiro, no segundo, no terceiro. Porque quem passa no primeiro, geralmente deslancha e passa em quantos quiser. E aí português fundamental, né? Tua disciplina tem que saber para tudo. Tem que saber, porque todo concurso existe português. Tá certo. Inclusive o Enem, viu, pessoal, que vocês vão fazer daqui a pouco. Todo mundo sabe português aí? Tá vendo? Estão dizendo. Meire. Tá certo, Bianca.